Seja bem-vindo ao segundo episódio do EliteCast, o podcast do Treinador Elite. E nós estamos aí ó, no segundo episódio da edição especial. O que é edição especial? Então, de ontem até dia 30 teremos convidados especiais aqui, top players do Brasil, seja no presencial, seja no online. E o Mauro é um dos fenômenos do presencial que agora, não sei, vou perguntar isso para ele ao vivo, eu creio que a pandemia fez com que ele fosse para o online e foi quando eu descobri ele, né? E o online tem esse poder, né, galera? É romper fronteiras, é tu conhecer pessoas que daqui a um pouco no presencial tu não teria uma oportunidade. Então a gente tem que saber muito bem lidar com o online. É claro, é evidente que o online tem coisas ruins, não tenha dúvida disso, mas também tem coisas boas. E uma das coisas boas que aconteceu comigo foi conhecer o Mauro. O cara é doutor em educação física, já trabalha na área há 50 anos, se não me engano, né? Ele vai confirmar isso para mim. Fala, meu querido! Oh, até que... Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido. Uma alegria muito grande. Poxa vida, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acompanho também essa pandemia, essa história toda aí, né, do internet, sim, essas coisas. Imagino para um idoso como eu, né, ter que estar aí se ajustando. Mas é, cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso, viu? Porque tu é inspiração para muitos jovens, porque tem gurizada de 20 anos preocupado com a aparência, preocupado em falar no vídeo. Eu sei, é do ser humano ter esse medo, né? Mas tu é inspiração para muita galera que tem medo, entendeu? E, tipo, não tem idade, não tem biotipo, não tem... A velocidade, a quantidade, né, a produção de conteúdo nessa pegada, né, como diz os jovens, é bastante grande, né, Rodrigo? Então a gente que está acostumado, né, eu que estou nessa estrada há 54 anos, né, assim, que eu vi tudo acontecer dentro do exercício, dentro do fitness, né? Sim. Então, nesse tempo todo eu vi acontecer todas as mudanças, né? Realmente as grandes mudanças, né? Que começaram nos anos 70, né? Foi assim um grande marco, né? Advento do Cooper, né? Saindo início das doenças aí decorrentes da industrialização, né? Então, os anos 70 teve um marco muito interessante, né? Então, sim, grandes pesquisas. Então, eu vi todo esse processo. Imagine vocês... imagino, não tenha dúvida. Tu passou por todas as etapas praticamente, né? Imagina que eu ia para... Não sei se tu conhece o Almeres. Deve conhecer também, de longa data. E Almeres, o Almeres foi aluno. O Almeres, eu me lembro bem dele. Ele tinha uma amiga, uma outra professora. Ele foi aluno de São Caetano, né? E ele fez um dos primeiros cursos de aeróbica que eu ministrei. Tava lá o Almeres junto, isso, lá. Ele fala isso. Musculoso, grande, bueno, se tornou um grande professor. Ele tem quase 60 anos, então, como eu convivo muito com ele fala muito sobre isso, né? Que ele passou também por uma transição de 1990 para 2020, e quando a gente conversa assim, eu pergunto muitas coisas para ele, né? Eu acho que a gente tem que ter mente aberta, a gente não pode ser fechada, eu sei tudo, soberba. Não. A gente tem que aprender com todo mundo, né? E eu pergunto direto para ele, cara, eu entrei numa musculação como aluno em 2000, eu tinha 14 anos, mas eu não me ligava muito nas coisas, eu era aluno, mas eu não percebi muitas diferenças de 2000 para cá. Quando eu vou é praticamente a mesma coisa, tá? No máximo, cria uma zumba, né? É aula de ritmos, zumba é aula de ritmos que sempre teve, né? E uma coisa, né, Rodrigo, eu achei interessante a gente notar, né, e você está bem nessa pegada, né, do marketing, acho que é a grande sacada atual. O que existe de novo em fisiologia biomecânica? O que existe? E assim, com toda a evolução, né, hoje a gente sabe a intimidade da mitocôndria. E eu digo assim, você quer ter sucesso, vá além da mitocôndria. Os medíocres param na mitocôndria. Profissionais de sucesso transcendem, vêm além da mitocôndria, porque os 620 músculos, 330 articulações, 220 ossos é igual a todo mundo. Todo mundo tem fibra branca, vermelha. Agora, você ter a capacidade de entender o sentimento do aluno, né? Porque entender da mitocôndria, veja, sabe, Rodrigo, com tanta evolução científica, com tantos papers, hoje é impossível você querer ficar, vamos dizer assim... A gente já falou muito sobre isso, né? Sobre a empatia, né? Enfim. Bom, mano, eu só me lembrei de uma coisa. Eu vim correndo aqui na garagem, eu tô na minha garagem aqui, ó. Só não repara na bagunça que a gente tá fazendo live. Aí a sala fica uma bagunça, ó. Aqui é a garagem, ali meu carro ali, né? Tem uma cortina preta que a gente mandou arrumar, uma nova, que fica uma cortina preta. E eu esqueci o meu papel, velho. Eu vou lá em cima pegar.
Enquanto isso, conta pro pessoal a tua história. Tipo, mestrado, doutorado. Um minuto, dá menos de um minuto. Eu vou ali e já subo para pegar o papel com a Tá minha bom. colinha. Tá? Conta pra galera a tua Tá bom. história e já volto aí. Bom, pessoal, é assim, eu tô há 54 anos, né? Me formei há 50 anos atrás exatamente, comecei a trabalhar antes, não tinha o CREF, né? Aí eu estudei fora do país, eu tenho 36 livros, dei mais de 1.200 cursos no Brasil, Europa, Estados Unidos, trouxe aeróbica para o Brasil, implantei aeróbica na Argentina. Então foi uma longa trajetória. Trabalhei como professor de aulas coletivas, de personal, fui consultor do MEC no trabalho com crianças, né? Escrevi 3 livros, um para o MEC, tive aí no Brasil inteiro no início trabalhando com crianças, e nos anos 70 comecei a trabalhar com ginástica coletiva no Círculo Militar. Nos anos 80, né? Nos anos 80 eu fui para as academias, né? Então saí da USP e fui dar cara para bater na academia que estava começando, né? Todo esse movimento de academia, quer dizer, o grande boom foi nos anos 80. Aí eu fui diretor de uma academia que se tornou muito grande. Ela tinha 169 alunos, e quando saí de lá tinha, sei lá, mais de 4, 5 mil. Eu fui diretor, né, de 2 grandes academias. Então, trabalhei. Eu não gosto de dirigir pessoas. Tanto é verdade que eu, como diretor, eu tive meus assistentes, Paulo Aquial, depois, na Companhia Atlética, eu fui diretor, eu levei o Fábio Saba, que Mas a estava experiência, começando. né? A experiência que se cria dentro de uma direção, dentro de uma. Só o É, fato de tu abrir uma empresa e estar lá envolvida, a experiência é imensurável, é né? muito grande. Rodrigo, eu fui para a Companhia Atlética, né, eles estavam numa situação, eu saí da RAN, tinha 980 alunos. Uma mega Nossa, academia. Eu, quando saí de lá, tinha 3.580 no computador. Então, o que que eu fiz para virar o jogo? Do treinamento, da preparação. Então, mas eu realmente nunca gostei de ser diretor. Eu era um diretor, mas sempre focado nos aspectos pedagógicos. Então, eu digo assim, sabe, que eu sou um pedagogo do movimento. e Pedagogo é hoje tu aquele. faz o que tu gosta. E hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu estudo, né? Estou aposentado aí, quer dizer, a instituição, fiquei 20 anos na FMI, eles mandaram todos os velhos embora, né? Para botar a molecada lá que custa mais barato, né? E aí eu me dedico hoje a escrever, a produzir conteúdos, né? Dar a minha contribuição. E eu voltei, eu tenho um estúdio, né? Junto com meu filho, que é fisioterapeuta e professor, eu Olha, atendo lá e eu faço atendimento home care, né? Eu, há 30 anos atrás, eu comecei como personal trainer. Eu montei esse estúdio, né? Aí eu me afastei durante 15 anos para ir para a área acadêmica. O Rafael continuou tocando, né? Eu tinha lá 20 alunos, né? E eu, ao longo desse tempo, eu cuidei mais de 200 pessoas presencialmente. Então, de bebê em hospitais, né? Que eu trabalhei com estimulação precoce, deficientes, obesos. Então, eu tive oportunidade, sabe, Rodrigo, em 25 anos, como professor de aula coletiva e depois como personal trainer, de ter todos os diferentes perfis. Aluno que começou a treinar comigo com 86 anos, que começou a treinar com 90, deficiente físico cadeirante, sim. pessoas com câncer, obesos, cuidei de muitos obesos. Então, que acontece com o treinamento com obeso? Por que fracassa? Quando é que você tem o sucesso? Né? Quais os mecanismos? Né? Então, foi uma experiência muito grande. Então Então, é isso veja, daí. veja aí, galera. Olha quem eu trouxe, olha a experiência do homem, né? Então não tem a experiência, a prática também, o estudo é fundamental, mas a prática para mim é uma das melhores É, universidades, né? Botar o teu na reta, é trabalhar e trabalhar com tu quer aprender a trabalhar com idoso, pega idoso para trabalhar, estuda, é claro, tem que saber o que está fazendo, mas é a prática, né, mano? E eu falo muito, é um dos meus pilares, né? É a prática. Não adianta tu é. ter o conhecimento se você não botar em prática e não vivenciar você mesmo, né? E essa é a principal prática, é a principal mecanismo para ter sucesso, um dos É. principais. Né? Eu digo, né, Rodrigo, tem que sujar o short, né? Que às vezes eu vejo as pessoas propondo alguns exercícios para idosos, e digo, acho que esse indivíduo não olha para o pai dele. Você vai dar um exercício para o idoso? Experimente se seu avô consegue fazer. Se ele conseguir fazer, você coloca no Instagram, se não, guarda para você. Ah, é só raciocinar. Às vezes falta raciocínio. Será? Tá, eu não sei como é que tu lida com supino, mas quando eu tive a Gol 21, a empresa física, tinha idosos. Cara, o supino reto, para muitos, eu não conseguia aplicar. Porque o fato de deitar e levantar para eles era ruim. Então eu fazia um supino inclinado. Era mais fácil ele sair da Sim, cadeira. sim, sim. E, E cara, é às só vezes pensar. É só pensar. muitos idosos não podem ir para o chão.
Então eu cuidei de alguns alunos, né? O seu Farrag com 86 anos, e eu não tinha muita experiência, nunca tinha pego um aluno com as condições dele. Irritantemente saudável, colesterol normal, triglicéridos. O cara tinha 86 anos, Rodrigo. Sim. E aí ele chegou para tirar ele do carro e levar para mim. Demorou 10 minutos para ele sair do carro até chegar na sala de avaliação. Falei, o que eu vou fazer com esse homem? Né? Coloquei ele na maca, aí levanta, ele tinha uma curvatura assim, né, muito grande, uma cifose. Aí ele levanta uma perna, levanta a outra. Quer dizer, fiz alguma. E para ajudar ele ficar sentado. Quando acabou, Rodrigo, ele disse assim: Doutor Mauro. Eu falei: não, eu não sou doutor ainda, sou mestre. Não, não, não. Olha, doutor Mauro, eu nunca fui cuidado pelos doutores como o senhor. O senhor pegou em mim, o senhor conversou, o senhor perguntou, o senhor ajudou. Eu falei: não, não, eu sou professor e sou dou aula em faculdade. Sabe o que ele me disse, Rodrigo? Professor, doutor Mauro, me insistiu em chamar de doutor Mauro. Ensine seus alunos como cuidar dos seus alunos. Essa, cara, não tenha dúvida, isso eu vejo que é uma das grandes missões minhas, e tu agora também, né, no online, sempre foi na real, no presencial online, é treinar essa galera a saber atender o cliente, é ter empatia. E nada melhor, vamos começar o tema, senão eu tenho a gente está conversando aqui de ficar batendo papo e esquecer o tema do bagulho, né? Mas tipo, faz total sentido isso. O aquecimento, na maioria dos casos, ele é largado, ele é escanteado, ele é abandonado, porque as pessoas... Cara, ontem eu fui gravar uns vídeos na academia, tá? Ontem gravei uns videozinhos, fui lá na academia, onde eu dava aula. Cara, teve 4 alunos que ingressaram durante a meia hora que eu tava ali gravando. Os 4 foram pra esteira. Um era mulher, outro era homem, outro era gordinho, outro era magrinho. Os 4 foram pra... Continua a mesma coisa. Então, isso é não sei, é um sistema que já está incorporado e que o aluno já entendeu isso. O aluno já está acostumado a passar pela roleta e se direcionar para a esteira e fica lá 15 minutos. Né? Isso é falta de empatia, é falta de atendimento com o cliente. Por isso que a gente citou as 5... Tá, mas beleza, quais são as 5 armadilhas de fazer isso? Né? Daí, claro, deve existir muito mais, e se tiver mais armadilha, vamos falar muito mais sobre isso. Mas, a princípio, são 5 armadilhas. E eu creio que, cara, é o início do treino, é um ponto crucial que a gente não dá atenção, e no final do treino também a gente não dá muita atenção. Eu falo muito, Mauro, sobre a linha da motivação, porque eu creio que o aluno precisa estar motivado para treinar, não concorda? Sim, Mas tem sim, dia sim. que não vai ter motivação, beleza, é do ser humano. Mas nós, como profissionais, a gente tem que cuidar muito. Será que o aluno está motivado? Tá, mas o aluno não está motivado por quê? Ah, será que o treino está chato? Ah, será que o treino está muito longo? Ou será que o treino está muito curto? Sei lá, a gente tem que estar preocupado com isso. Primeiro ponto, preocupado. Né? E eu creio que abandonar o aluno na esteira é um ponto de que ele já vai começar o treino desmotivado. Então é uma curva ali que, cara, já começa uma curva meio... Será que dá para fazer aquecimento de esteira? Será que é ideal fazer esteira todo santo dia como aquecimento? Não tem nada contra esteira. Você tem que saber o porquê tu tá usando a esteira. Né? Rodrigo, então, eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que analisar é as pessoas entenderem conceito. Quando você entende o conceito, fica muito fácil você transmitir, aplicar isso daí, porque às vezes as pessoas decoram, mas não entendem o conceito. A palavra aquecer, no dicionário, né, aquecer é elevar a temperatura. Aquecer. Você tem um aquecimento ativo e passivo. Você vê que na Fórmula 1, o pneu está lá envolvido, está sendo aquecido. Quando o cara entrou na pista, eles tiram o cobertor do pneu. E aí o que o cara faz? Ele faz um aquecimento específico, porque ele fez um aquecimento passivo, que foi o cobertor. E aí ele faz aquela volta de aquecimento, né, para que o pneu faça o ajuste elástico, viscoelástico. Então, se a gente olhar a Fórmula 1, você vai fazer um churrasco. Se o fogo estiver frio, a carne não assa. Você está tomando aí o seu chá, o seu chimarrão. Você aqueceu a água. Você não vai tomar chimarrão frio. Né? Tem gente que toma chimarrão frio, sei lá. Né? Primeira vez que eu estive no sul, em Pelotas, no curso, o tererê é frio. A primeira vez que eu tive em Pelotas, né? Professor, eu não conhecia, você quer tomar o chá? Falei assim, o meu com açúcar e mel. Quer dizer, era uma rodada de... Entendeu? Então, primeiro assim, entender que aquecer é simplesmente elevar a temperatura. Aí você tem o aquecimento. Aquecimento é o processo.
de elevação de temperatura. Então, em síntese, mais empiricamente falando, quando você aquece, você tem o que? Os efeitos fisiológicos, neuromotores, psicológicos, são os efeitos. Então, o aquecimento é um processo pedagógico, para que você eleve a temperatura em torno de 1 grau e você tem os efeitos. E hoje o pessoal, né, Rodrigo, até falou assim, não é mais aquecimento, é preparação para o movimento. O Vertsen, que falou isso há uns anos atrás, agora um monte, não é mais aquecimento, é preparar o movimento. Aonde? Na fase de aquecimento. Então, mundialmente, a primeira fase do treino se chama aquecimento, warm-up, acalentamento, entrada em calor. Isso é mundial. Se você quer usar o nome preparação para o movimento, é uma história de marketing, de estrutura para ser diferente. Mas é importante, mas não pode. E aí, o que mudou realmente, eu acho muito fantástico, como você diz, quer dizer, se eu vou aquecer na esteira, existe uma coisa específica. Você vai caminhar e correr na esteira? Aquece na esteira. Mas o cara fica 5 minutos e vai fazer supino, vai fazer cross, então não tem muita lógica. Isso aí. Existe uma coisa interessante que as pessoas se esquecem. O aquecimento, ele é sistêmico, ele é um ajuste sistêmico. Então, se eu falo assim, quando eu vejo você colocar, pessoal, olha a mobilidade, você está fazendo um ajuste sistêmico do complexo articular dos ombros. Ou você está fazendo um ajuste sistêmico do complexo articular do quadril. Rotação interna, rotação externa sentado. Que muita gente não consegue, precisa ter mobilidade de quadril, então você eleva o quadril. Então as pessoas precisam primeiro entender assim, que aquecimento é ajuste sistêmico. Se eu vou ter uma demanda neuromotora, eu preciso preparar esse sistema. Se eu vou ter uma demanda cardiometabólica, eu tenho que fazer esse ajuste sistêmico. Se eu vou ter uma demanda... Eu não sei se... Eu vi uma coisa que eu fiquei muito feliz, Rodrigo. Na Olimpíada, em algum momento na natação, eles mostraram a sala de aquecimento, que eu nunca tinha visto. Uhum. Na sala de aquecimento, tinha vários atletas, né, de diferentes países. Tinha um que o técnico dele estava segurando o futebol, e ele estava fazendo chutes, flexão de quadril. Tinha um outro que estava fazendo fall roller, sentado. Tinha um outro que estava com a banda elástica fazendo adução de escápula. Então, todos iam fazer a mesma prova. Todos iam fazer a mesma prova. Eu não lembro qual era. Mas cada um estava usando uma estratégia de aquecimento. Às vezes até estratégia compatível com o corpo da pessoa. Um pouco ele está com uma deficiência maior no ombro, vamos fazer mais. Claro. Já que tu comentou sobre o Olimpíadas, eu fui atleta de levantamento de peso olímpico, né? Fui campeão gaúcho em 2015. Então eu presenciei muito isso nos bastidores. E, Mauro, a gente fica, sem mentira, 1 hora aquecendo. Se eu vou entrar no palco, né? Vou entrar ali na plataforma, sei lá, meio-dia, os atletas começam a aquecer às 11. Então a gente fica aquecendo a articulação, trabalhando mobilidade, trabalhando movimentos técnicos para melhorar depois. Então, cara, é 1 hora de aquecimento para tu estar ali 2 minutos. Então, você vê uma coisa interessante. Nós estamos pegando os extremos para chegar nos pobres mortais, são os aluninhos de academia, né? Eu gosto muito de basquetebol, eu fui jogador de basquete, fui técnico 10 anos, eu como técnico, pouca gente sabe disso, eu fui vice-campeão paulista como técnico da 2ª divisão de basquetebol. Tem um esporte que eu fui estudar nos Estados Unidos, trabalhar com criança, com ginástica e vi um pouco de basquete. A NBA... os jogadores, eles chegam 1 hora antes, como você muito bem colocou. Eles fazem ativação neuromuscular, por exemplo. Tem alguns atletas que eles fazem aquecimento com banda. Outros fazem dribles. Outros, os que são os que finalizam, os que determinam o jogo, que hoje é o arremesso de 3 pontos, que determina o jogo. Antigamente era o pivô, Kareem Abdul-Jabbar. Hoje não é o pivô que decide. A menos que seja o Giannis Antetokounmpo, que é o cara fenômeno. Né? Que é a potência dele, um cara com uma envergadura e tal. Agora, o que acontece? Eles repetem o arremesso, que é determinante para ganhar o jogo. Então, por que se eu vou ter que arremessar, eu aqueço arremessando? É o princípio da explosividade. E sabe um detalhe interessante? Alguns jogadores, que quando ele ia para o banco, sabe o que eles colocaram, Rodrigo? Tinha bicicleta ergométrica e futebol.
Então, alguns jogadores, quando ele ia descansar, ele ficava pedalando para não desaquecer, pelo grau de solicitação. Olha que coisa interessantíssima. E alguns jogadores que precisavam de estabilidade do core, que precisam manter, e ele ficava o quê? No repouso, ou mesmo na pedida do tempo, sentado em cima do futebol para manter a estabilidade, para usar o sentido sinestésico. Então veja que ótimo. Pode continuar, pode continuar. Então, veja que a gente pensar no aquecimento, hoje eu divido o aquecimento em quatro grupos de exercícios. Agora, vamos imaginar assim, eu concordo com você plenamente, eu acho que a maioria das pessoas que vão na academia, a academia é muito burra, sabe, Rodrigo? Porque a gente continua com a FIT de 40 anos atrás. Se você manter uma coisa de 40 anos, ou ela é muito boa, você está totalmente atrasado. Você quer ver a burrice da academia? Pergunta para o aluno, o cara vai treinar na academia, o que você quer? A gente já sabe disso, as mulheres querem abdômen, perna e glúteo, os homens querem peito, bíceps, e aí o cara faz uma ficha completa de avaliação que ele passa por todos os aparelhos. Você começou a espantar o freguês. Você acha que uma menina que aprendeu pulei alto no primeiro momento? Não. Ela quer fazer leg press, ela quer fazer cadeira abdutora, adutora, e ela ouviu dizer que o agachamento é bom. Só que eu pesquisei, 80% de quem entra na academia, baseado em pesquisa, que eu filmei 4.000 pessoas, não são capazes de realizar o agachamento overhead ou backhand. Tem que fazer os educativos que você propõe. Não pode agachar. 80% não deveria fazer o agachamento livre. Aí eu digo assim, pera um pouquinho, a menina quer perna e glúteo, e ela não sabe agachar livre? Coloca no leg press. Não perde a freguesa. Enquanto isso, você ensina ela a agachar corretamente. E onde é que vai ser isso? No aquecimento. Então, no aquecimento. Então, o aquecimento tem um caráter educativo. Então já deixa eu já falar a primeira armadilha, que vai bater com isso aí que tu está falando. É não gerar valor logo no início do treino. Perfeito, né? perfeito. Gerar valor perfeito. logo no início do treino. No aquecimento Isso. já consegue gerar valor, já consegue entregar resultado. Exemplo do agachamento. Pô, se o meu aluno não consegue agachar, em que momento do treino que eu posso fazer isso? Nos 10 minutos que ele está deixando de ficar na esteira. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aqui tem conhecimento, né? Aí que está o problema. Agora, Falta o que acontece? Conhecimento para a galera. Agora, o que acontece, né, Rodrigo? Eu pergunto assim, eu desenvolvi um sistema de avaliação, né, que são 11 testes, dos 10 são referenciados na literatura. Eu fiz o levantamento, fiquei 4 anos, eu fiquei 6 anos dirigindo um departamento. A minha equipe, Rodrigo, avaliou 80.000 pessoas. 80.000. Foram 7 anos numa rede de academias. Com aqueles testes tradicionais que... Uma bobagem muito grande. Mas é o que tinha no momento. 1 minuto de flexão de braço, banco de Wells, que mascara encurtamento, enfim. Bom, aí nós pegamos tudo aquilo e não serviu para nada. Sabe por quê, Rodrigo? Primeiro que uns testes que é o que tinha na época. O que me mostra 1 minuto de abdominal? Nada. O que me mostra 1 minuto de flexão de braço? Quantitativamente e o aspecto qualitativo. Então a gente pegou e jogou fora, fechei o departamento, falei isso. E o mais incrível é ouvir isso de ti, né? Que tu já passou, desde a essência, né? Desde 1900, sei lá quantos, 54 anos que dá aula já, né? Eu, na tua história, quando tu falou. Desde 70. Tu já tá passando por várias etapas. Vários momentos diferentes, né? E tu tá batendo de acordo com o que eu venho falando há bastante tempo. E eu não passei por essa etapa antiga, né? Esses testes que tu tá falando sobre abdominal, até eu tinha conhecimento, mas nunca apliquei. Porque eu não sei, eu acho que saí de mim. Eu não via muito sentido na época em fazer isso, né? Aí hoje, nossa, ouvir isso de ti... Enfim, eu só quis fazer isso como eu ouvi isso de ti, para mim, me engrandece mais ainda, eu fico feliz. Entendeu? Porque eu sofro bastante com isso, viu? Infelizmente, tem muitos profissionais de educação física que até se eu fosse compartilhar a tela aqui dos mensagens que eu recebo, tu ia ficar aí para trás, viu? Chega a ofender minha esposa, meus filhos. É louco. Mas eu não sofro mais com isso. Eu bato print e uso isso como inspiração, né? Hoje já entendi isso aí, que é natural ter. Mas a tamanha ignorância dos personal trainers, das pessoas formadas em educação física, né? Pessoas de 10 anos, pessoas de 2 anos, não interessa a duração. Tipo, quando eu falo sobre a importância do aquecimento, que custa tu melhorar o agachamento no aluno? Olha o frango falando, pare de enrolar o aluno, pare de querer vender teu cursinho, mas meu Deus, velho,
Galera, vamos acordar, gente. Tudo se atualiza. Como é que a educação física não vai se atualizar, galera? É atendimento. É a primeira armadilha. Não gerar o valor logo no início do treino, perdendo uma oportunidade incrível. Essa é a minha primeira frase. Então, né, Rodrigo? E tudo isso acontece, né, Rodrigo? Porque eu pergunto assim, quantos personal trainers têm um sistema de avaliação? Se você usar a fita métrica e realizar a circunferência abdominal, tá ok. Tá bom, você já fez alguma coisa. É o mínimo, né? Colocar o cara na balança, enfim. Aí, agora, por exemplo, se você não avalia, aí você tem uma avaliação qualitativa e quantitativa. Tá? Então, a minha preocupação é que, primeiro, o nosso país é pobre, não tem dinheiro, e aí vem um cara e publica um artigo muito legal, e o teste foi feito no ergospirômetro, que custa US$ 40.000. O cara da academia, das 38 mil, umas 10 mil academias fecharam. Você acha que a academia tem dinheiro para fazer um teste padrão ouro? Não. E aí eu desenvolvi um teste de frequência cardíaca máxima, adaptado de Pessola, que você faz um teste de frequência cardíaca máxima e prescreve treinamento baseado no quê? Num valor real, baseado na PSE, que é um instrumento extremamente científico. Percebe? Então você tem instrumentos. Então eu prescrevo um treinamento. Agora vai fazer HIIT, tá bom. Qual a frequência cardíaca? Você pode usar a fórmula de Carbonem. Ah, tá bom. Quando eu vejo o cara, fez 4 minutos do meu treino. Gente, o aquecimento, como é que você sai de uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto e vai colocar o cara ao out? Me desculpe. E eu queria ver, sabe, Rodrigo, eu queria ver nego fazendo all out. Os alunos que eu treino, você fazer 20, 10, 20, 10, 20, 10, o cara precisa ser ogro, ogríssimo, Sim. ogríssimo, para aguentar um protocolo de um por meio. Agora, você avaliou esse aluno, como é que está a estrutura musculoesquelética? Eu vejo os caras, se ele tem estabilidade de escápula, eu vejo assim, corda naval. Ok. Eu não gosto de corda naval, eu não uso. Não é que não seja bom. Porque corda naval é um exercício de potência. Você avaliou a estabilidade da escápula do seu aluno? Você avaliou mobilidade de ombro? Como é que eu vou fazer um exercício de potência por uma articulação do complexo glenomeral, que é complicadíssimo, se eu não sei se ele tem estabilidade? Faz o teste da remada fechada. Eu uso a corda, geralmente, nos circuitos nos programas de emagrecimento, com o objetivo que a corda eu consigo isolar um pouco mais o membro superior. Com esse propósito, eu uso a corda, porque a maioria, para pensar, trabalha a perna, né? Sim, e é um exercício extremamente... É um exercício de alta intensidade, tem os benefícios. Quer dizer, agora eu vejo que é a mesma coisa do burpee. O burpee não é para todo mundo. O burpee original, de 1896, da ginástica sueca, ele era feito com cadência. Agacha, estende, flexiona, volta. Era feito em 4 tempos numa cadência. Agora, se você vai usar o burpee para aumentar o alto gasto calórico, que faça. Se eu penso em alto gasto calórico, eu não estou pensando em qualidade de movimento. Não dá, é impossível. Agora, voltando ao tema aquecimento, se eu faço uma avaliação e eu vejo que o meu aluno tem déficits de movimento no complexo articular do ombro, na fase de aquecimento, eu vou trabalhar 5 exercícios de mobilidade e estabilidade. Agora, por isso que alguns chamam de mostability, é um termo que não existe em português, porque quando eu falo em mobilidade, eu não posso descaracterizar a estabilidade, são juntinhos. São 2 capacidades que elas estão muito, muito juntinhas, que você trabalha. O legal é que o bate-papo já está... Eu vou pular para a terceira armadilha. Eu pulei a 2, tá? Não realizar alguns testes para identificar possíveis disfunções e o pior, não corrigir. Então já está batendo de acordo com o nosso bate-papo. A primeira armadilha é não gerar valor logo no início do treino. E o terceiro é não realizar alguns testes. Pô, identificar qual... O cara não consegue fazer um movimento overhead, mal consegue estender o braço, o cotovelo. E aí, o que tu vai fazer para melhorar isso? Aquecer na esteira? Não. Todo mundo aquece na esteira, definitivamente não. Tu quer se diferenciar, tu quer ganhar dinheiro. Tem como ganhar dinheiro na educação física? Tu tem que se diferenciar. Não adianta. Mas aí não é se diferenciar botando um negócio de palhaço e ficar gritando na academia. Não. É entregando um resultado diferente do que o mundo entrega. Infelizmente, Mauro, eu vejo que falta muito... Eu vou ficar até meio acocado aqui para trabalhar já minha mobilidade de agachamento aqui.
Tipo, falta, gente, na educação física, essa. É que eu não vou dar spoiler da fábrica, tá? Eu vou tentar falar alguma coisa que eu não dei spoiler na fábrica, mas falta conhecimento, ponto. É um dos pilares meus. Falta muito conhecimento. As pessoas são muito dependentes da faculdade. Eu fui meio infeliz em algum comentário que eu fiz, deu muito hater, mas fui infeliz porque faltou uma palavra ali, um trechinho. Teve alguém que mandou uma caixinha de perguntas para mim assim, ó. Rodrigo, comecei faculdade de educação física e na resposta de história eu sou meio palhaço às vezes, eu sou meio é estratégia, é um personagem que tá ali, é um personagem. Claro, claro. Falou, Deus te abençoe, porque não vai adiantar bosta nenhuma. Deu, né? Deu. Baixei o vídeo e postei no Reels. Aí o cara vê esse vídeo isolado e não lê a descrição, porque na descrição eu botei, galera, PS, para quem quer ter sucesso e ganhar dinheiro, a faculdade não adianta bosta nenhuma. Cara, tira a bosta, tira a palavra bosta. O problema foi o bosta ali, entendeu? Ou até da educação, tira a educação física. A faculdade de engenharia não vai te preparar para ter sucesso. A faculdade de arquitetura não vai. Qualquer faculdade, tirando a medicina, eu acho, né? A medicina é a única que tem aquele direcionamento antes de ser liberado. Mas, enfim. E as pessoas são muito dependentes da faculdade. Bom, é isso que eu queria dizer. Mas sabe, Rodrigo, acho que aproveitando esse daí, fazendo um comentário, o que acontece é o seguinte: quando eu fiz faculdade, há 50 anos atrás, a faculdade te preparava para trabalhar na escola e o meia-boca para ser um esporte. Então tinha assim um mix, sabe? A formação era para preparar professores para trabalhar na escola. Então era muito bem definido. Então todas as disciplinas, você saía de lá, a prática de ensino, era para ser um professor no segmento escolar, porque os técnicos eram leigos, eram ex-jogadores, sabe? Tinha as bailarinas e as salas de musculação, né? As poucas eram as salas de halterofilismo praticado por halterofilistas. Agora, o que as pessoas não se deram conta é que eu escrevi, eu fui contratado há uns anos atrás, eu escrevi toda uma faculdade para o Senac de São Paulo. Eu escrevi 80 disciplinas. Eu fiquei 4 meses, eu montei uma faculdade, um conceito de uma faculdade focada na área da saúde e bem-estar. Então, o que as pessoas não entendem, né, Rodrigo, que a faculdade de educação física hoje, ela dá o mínimo do mínimo. Sabe por quê? Nós temos pelo menos 60 ou 70 ou 80 possibilidades de atuação do profissional. A medicina, antigamente, ela formava o clínico geral. Eu sou do Caipira do interior e tinha um médico, o doutor Nelson. Ele fazia parto, o nego quebrava o braço, ele consertava, não sei o que. Ele era o clínico geral. Aí apareceu o cardiologista, depois veio o endócrino, depois veio não sei o que. Então a medicina, 6 anos. Se você pegar um médico de 6 anos, reza e vai no Pai de Santo, que talvez seja melhor. Por que um médico que fez 6 anos, ele sabe fazer uma sutura, fazer uma meia-boca, ele identifica algumas coisas, ele não tem experiência. Ele sai um farmacêutico melhorado. E aí você reza para não pegar um R1. Porque ele vai aprender onde? R1, R2. Se ele for fazer neuro, são mais 4 anos. Se ele for fazer não sei o que, são mais 5. Então, a educação física evoluiu. Então, você termina a faculdade, você sai, você sabe nada de tudo, tudo de nada, um pouco de tudo e nada de tudo. Você é uma colcha de retalhos e muitas vezes, aqui vai uma crítica, a faculdade hoje tem jovens sem experiência. O cara fez mestrado, doutorado, nunca deu aula e fica citando artigo científico. Sim, exatamente. Suja o short. Se o nego não sujar o short, me desculpe. Eu respeito, mas não aceito. Se o nego não treinar, eu respeito. Mostra. Eu vou contar um caos para você para explicar bem isso, rapidinho. Eu coordenava um curso de pós-graduação e aí um amigo lá, o Arthur Monteiro, coordenava o Tavico, chamou um professor doutor em emagrecimento pelo Unifesp para dar a disciplina que era personal trainer e emagrecimento. E o cara de manhã, primeira parte, e pá, a fisiopatologia, a liberação do ácido graxo, o ciclo não sei o que. O cara, pô, a tarde, manhã inteira. E a molecada lá. À tarde ele voltou. Quando ele foi começar a aula, alguém do grupo, Rodrigo, falou assim: doutor, me diga uma coisa, quantos gordos você já emagreceu? Ele falou assim: nenhum. Os caras levantaram e foram embora. Porque ele tinha emagrecido o rato.
Não vamos discutir o Exatamente. conhecimento dele, os processos. Agora, se você não pegar um gordo e deixar ele magro, você entende da fisiologia do emagrecimento, mas você não entende a pedagogia do emagrecimento. Eu Sabe? sofro com isso também quando eu falo que o treinamento não precisa ter uma hora. O cara que quer emagrecer 30 quilos, eu não tenho por que ficar uma hora com ele fazendo treino de força. Só força, força, força e força e força. A força emagrece, eu sei. Escolhe 2 exercícios, um para melhorar o agachamento, outro para melhorar o supino, porque é importante. Deu, vai para o HIIT, vai para um WOD, vai para um treino que seja mais curto, 30 minutos, 40 minutos, deu. Aí vem os caras, não, mas eu quero ver tu encontrar estudo científico comprovando isso que tu tá falando. Eu, caraca, velho. E eu falo, Mauro, que 90% das coisas que eu falo na internet não tá escancarado, mas é sobre atendimento. É sobre empatia. Por que Sim, você feita sim, esse é o ponto? segredo. Eu não gosto de falar senhor, tá? Tu tá à vontade em chamar de tu? Eu sou gaúcho, eu falo tu, né? Eu não, Não, não... não, por favor, por favor. Pelo amor de Deus. Tipo, tu deve ter essa estatística parecida, mas nós temos, né? O Almeres tem essa vantagem de fazer consultorias com mais de, sei lá, 300, 400, 500 mil academias no Brasil há anos. 67% dos alunos não completam 3 meses. E 95% não completam 12 meses num plano anual. Cara, que tristeza. Rodrigo, e um detalhe interessante, sabe, Rodrigo? Isso eu sei porque eu dirigi academia. Vou dar um dado para você que corrobora que o professor Almeres fala. Nós ficamos 6 anos, eu coordenava 40 professores que faziam a avaliação. Eram 11 unidades da academia. E tinha 20 médicos cardiologistas, coordenado por um cardiologista que a gente fazia o ergométrico com 10 derivações para cima de 35 anos. Quando nós entramos, Rodrigo, isso é para garotada e depois eu vou dar assim, não adianta levantar o problema e não dar a solução, né? Então o que a gente observou, Rodrigo? Quando nós iniciamos o programa, a rede de academias tinha 26 mil alunos. A rede, 26 mil alunos. Nós ficamos 6 anos, passaram pelos meus computadores, do meu departamento, 80 mil alunos. Era 10 mil alunos por ano, cerca de 1.000 alunos por academia por ano. Bom, aí você diz assim, bom, se quando eu comecei eu tinha 26 mil e 8 anos depois eu avaliei 80 mil, sabe quantos alunos, quando eu encerrei o serviço, porque o pessoal não usava as minhas informações científicas? 28 mil. Passaram 80 mil alunos. E a retenção foi de 2 mil. Você entendeu? Então, isso mostra isso tem dados, são dados científicos. Sabe? Eu avaliei 16 mil pessoas perguntando por que você quer entrar na academia? Eu tenho resposta de 16 mil. Eu identifiquei 11 principais objetivos, que é o norte para você. 80% é em torno de 4 objetivos. Ganhar músculo, diminuir gordura, melhorar o condicionamento físico e sentir-se bem. Desses 80%, 44% é fadado ao fracasso. O maior fracasso é emagrecimento. Vai fracassar. 95% dos programas de emagrecimento fracassam. O maior fracasso da medicina não é no tratamento do câncer, é no emagrecimento. Aí você começa a pensar, se eu vou trabalhar com emagrecimento, eu vou fracassar. Eu tenho 95% de chance de fracassar. Isso é ciência. Agora, e melhorar o condicionamento físico? Puta, é bico. E melhorar a sensação de bem-estar? Quando a gente pesquisou, Rodrigo, quando o aluno declara assim, e tudo isso tem a ver com aquecimento, viu? Quando o aluno declara assim, eu quero objetivo estética. Eu pesquisei isso também. 4 mil pessoas que declararam estética. Aí eu fui perguntar, 50%, Rodrigo, excelentes clientes. Sabe por quê? Diz assim, quero perder peso. Perder peso, a balança. Toma xenical, faz uma dieta, toma xenical, pega uma infecção intestinal que você emagrece, você murcha. Né? Os outros 50%, Rodrigo, que é o pepino. Sabe por quê? 40, dos 50%, 26% declararam assim, eu quero diminuir gordura. Pra esse cara, eu preciso fazer dobra cutânea. Impedância essas porcaria e é enganação. Ou dobra cutânea. É ridículo. Bom, Fora.
E os outros 24%, Rodrigo, declararam que é ganhar músculo. O que é mais difícil no treinamento? Ganhar músculo, você foi um atleta, você sabe disso, e diminuir gordura. Então nós temos 50% de chance já de fracassar. Então o cara, quando entra na academia, quando ele declara esses objetivos, você tem que estar assim, vou fracassar, vou fracassar, vou fracassar. Porque isso é ciência. Então, o maior fracasso da medicina não é no câncer, não é na... Covid já tem a vacina. Não tem vacina para obesidade. Então, vai fracassar. Então, isso é interessante. Quando você colocou a empatia, eu acho a palavra mais. Sabe por quê, Rodrigo? Eu cuidei de um aluno durante 20 anos. Eu ganhei dele dinheiro 20 anos. Ia na casa dele. Ele morreu por um aneurisma, não sei o quê. Tem uma história. Eu cuidei do Dr. Oscar 20 anos. O que eu fiz durante 20 anos? Uma relação de confiança. Se eu fizer uma live mostrando os exercícios que eu dava pro Dr. Oscar, os negros vão morrer. Eu achava que ele gostava de... Dr. Oscar, comprei uma máquina de musculação. Ele comprou, multi-exercitador. Em 20 anos ele usou 15 vezes. Falei, professor, isso é um saco. Aí um dia eu achei assim, acho que o futebol é legal, vou comprar o futebol. Comprei o futebol para fazer estabilidade, prancha, não sei o quê. Cheguei lá com a bola, com o futebol pro Dr. Oscar. Fiz lá, não sei o quê, ele fez aulas, o quê. Acabou, ele falou assim, professor, pode ser uma coisa? Dessa merda pro meu funcionário, que eu achei isso um horror. Rodrigo, sabe o que ele gostava? Exercício calistênico. Flexiona, abre, insistência, abdominal. Aí eu comprei o rolo. Maior sucesso. Eu fiquei 10 anos dando exercício no aquecimento de mobilidade para ele de quadril e ombro, no rolo. Sabe por quê? Ele tinha um problema de coluna e ele tinha um pouco de cifose. O rolo ajustava a coluna e a mobilidade de ombro. E pronto. 10 anos. Coisa linda. Gerando valor. Gerando valor. Se tu tivesse posto ele na esteira todo dia, tu não estava gerando... Imagina, na esteira. A gente caminhava, a gente ia sair para caminhar na rua. E na casa dele tinha esteira, tinha tudo. E não é só esteira. Vamos para a segunda armadilha. Aplicar o mesmo aquecimento para todos os alunos e todos os objetivos. Cara, que ignorância isso. Não pode. Como é que vai aplicar o mesmo aquecimento para o gordinho, para a magrinha, para quem tem dor no joelho, para quem tem dor no lombar, para quem tem hérnia? Não, impossível. Como é que tu vai aquecer o mesmo jeito? Não, especificidade, né? Entra a questão da especificidade. Claro, o princípio da especificidade. Quanto do né? Geralmente, Mauro, a gente monta aquecimento, montava quando tinha empresa, né? Quando dava aula. Hoje eu compartilho. Tem o objetivo do dia, né? O que vai ser trabalhado no dia do treino? Vai ser predominância de inferior. Beleza, a gente vai ter que aquecer alguma coisinha inferior. Mas aí ele tem uma dor no ombro, ele tem que melhorar uma caixa torácica, ele treina 2 vezes a semana. Cara, vai ter que ser um pouco do treino do dia, mas também do objetivo dele específico, do ombro, que ele precisa melhorar. Perfeito. Aí a gente fazia um combinado de 4, 5 exercícios que envolvia todo o corpo, tá pronto o aquecimento. Né? E, o cara a gente entregava resultado assim, ó, que o aluno percebia na hora o resultado. Sentia na pele. E sabe, Rodrigo, uma coisa que as pessoas não entendem, né, que acho que é importantíssimo, né, isso eu escrevi eu escrevi um livro sobre aquecimento, eu tenho um e-book, sabe, são 120 páginas só sobre aquecimento, mas não fico mostrando, realmente ter essa visão sistêmica. Existe uma coisa, Rodrigo, e você faz muito bem, que as pessoas não se dão conta, que é o seguinte: quando a gente fala em treinamento, nós temos dois efeitos muito importantes. Um é o efeito agudo, né, do treino. O que vai acontecer no treino? Ninguém ganha força com o treino, ganha força depois de algum tempo. Ninguém emagrece. Então, mas nós temos as adaptações que a gente chama de efeito agudo. Então, o efeito agudo do aquecimento, o efeito agudo é ajuste sistêmico, é elevar a temperatura, é preparar o corpo. O efeito crônico, esse é o mais importante do aquecimento. Sabe por quê, Rodrigo? É assim, se você faz 10 minutos 3 vezes por semana, você tem um efeito agudo para fazer o ajuste sistêmico dos ombros. Depois de 10 aulas, você tem 300 minutos focado no ombro. Aí você tem as adaptações crônicas de mobilidade de ombro. Então, quando você monta o aquecimento, você tem que pensar no efeito agudo e o efeito crônico. Por isso que o aquecimento não pode ser uma bobagemzinha. Se der 5 minutos de esteira, depois o que vai ser o ganho? Depois, nenhum. Falhou.
Não, alguém ligou aqui. sabe? Não, deixa eu só dar uma complementada nisso. Tá, esqueci o que eu ia falar. Puxa vida. Vai vir, esqueci de falar, porque eu desliguei aqui a chamada bem na hora que ia falar. Aí esqueci que ia falar, mas vai falando que daí vai vir de novo. Então, acho que quando a gente monta o aquecimento inteligente, e aí você tem que pensar também o seguinte: o aquecimento é para uma aula de aptidão física geral, característica A. O aquecimento é para uma sessão de musculação, caminho B. O aquecimento é para uma sessão de treinamento esportivo coletivo, caminho C. Então, essa organização, esta sistematização tem que ser analisada. Eu já ouvi de fisiologista que aquecimento é bobagem, não evita. E aí o cara fica naquela questão, o aquecimento não previne lesões, aí eu misturo o alongamento com o aquecimento, faz aquela salada que os caras não entendem nada. Aí vira a casa da mãe Joana, porque o cara não entende. Com flexibilidade, pô, trabalhar a O que é flexibilidade mobilidade, flexibilidade, aí vira um balai de gato, como diz na gíria. Então, é por isso que a minha aula hoje do treinamento do home care que eu faço, por exemplo, né? A minha aula dura 60 minutos. 20 minutos é dedicado à primeira fase. E aí, nessa primeira fase, eu divido em 2 ou 3 momentos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz a avaliação do aluno, eu filmo, mando para ele, filmo, analiso, faço uma avaliação cinemática, eu mando uma avaliação pelo Quinové e tal. E meu aluno, ele tinha uma reclamação, ele tinha uma assimetria de ombro. Teste de rotação interna e de latido todo, ele tinha uma simetria de mais ou menos, daria mais ou menos aí talvez uns 20 graus. E nos rotatores internos há uma diferença de 15 centímetros. E essa era a queixa dele. E na anamnese, ele tinha sofrido, aos 15 anos, ele tinha sofrido um acidente de bicicleta e fez uma cirurgia, que pegou o vasto medial, lateral, comprometeu bem os extensores de joelho e flexores de quadril. Eu fiz o teste, ele apresentou uma simetria no reto femoral. Ele, pessoas boas, mas uma simetria de quase 20 graus no reto femoral. Mas qual que era a dor dele? Ombro. Eu tenho 150 aulas dele filmadas. Toda aula dele eu filmei. É um estudo de caso. Eu tenho 150 aulas filmadas. Então eu falei assim, bom, qual foi meu foco? Todo aquecimento, aí vai ao encontro do que você coloca, toda a aula dele, foco em mobilidade de ombro. Porque eu precisava ter um efeito crônico para melhorar. Tá? Então, eu demorei 40 aulas para fazer com que o dedo se encostasse um no outro e ele corrigisse. 40 aulas. Esse foi o efeito cru, 3 vezes por semana. Então foram 10 semanas. Foram 12 semanas de treino, 3 vezes por semana. Aí, bom, resolvi o problema. Agora, o que acontece? Rotação interna dele é complicada, decorrente. Mas não dava para eu corrigir tudo. Não dava para eu corrigir, sabe? Eu tinha que priorizar alguma coisa que era a dor dele. Porque ele fala assim, professor, sabe o que mais me encantou na nossa conversa? Você assim, que eu ia cuidar de você. Rodrigo, esse homem é o que está no meu Instagram fazendo a dança comigo lá. Esse homem treinava há 20 anos. Eu não sei que personal ele teve. Ele não conseguia integrar tornozelo com joelho com quadril. Não conseguia fazer um balanceamento. Não conseguia fazer um galope lateral e equilíbrio. Então, eu digo assim, sabe, Rodrigo? Infelizmente, aí se quiser os haters, quiser me virar, eu estou um pouco me lixando. O que eu vejo hoje não é aula. É amontoado de exercício. É como você coloca. O cara faz uma esteirinha, pô, fazer divisão de treino. A musculação tem 34 métodos de treino. Todos funcionam. Qual que é o melhor? Pega as pesquisas. É 3%, 5%. GBT, SST, contração de pico, piramidal crescente, série roubada. É tudo a mesma tranqueira, no bom sentido. Então, por que eu mudo o método? Mindset é para motivar para o cara assim, porque o corpo faz flexão, extensão, abdução, extensão, rotação, pronação, supinação, elevação, depressão, acabou. Todo exercício é o resultado da combinação dos 6 movimentos básicos. Aí eu faço isso com o kettlebell. Aí eu faço isso com a barra. Para manter o quê? A longevidade. Deixa eu fazer uma pergunta. A troca de treinos do seu método hoje, ele é mensal? Ele é... Tipo, eu vou treinar contigo 3 vezes a semana. Eu vou repetir os treinos quantas vezes?
Então, Rodrigo, porque é assim, a minha metodologia, como eu não uso essa periodização, eu faço ondulatório, vamos dizer, o princípio ondulatório, mas eu trabalho muito em função do quê? De capacidades e habilidades. Sabe, como é que eu vou periodizar um ano? Isso é para atletas. Nem eu falo em periodização, mas periodização, você precisa ter competição primária, secundária, competição importante. Como é que eu vou? Eu não faço para ele, por exemplo, microciclo de choque. Tá? Então, para mim, periodização, Rodrigo, é assim, é desenvolvimento, manutenção, aumento. Manutenção, eu faço, então, escalas. Então, eu trabalho em cima de 10 habilidades motoras globais, as habilidades motoras globais, e depois eu Aqui, trabalho opa, com o foco. acho que aqui, ó. Isso aqui? Equilíbrio, Isso, coordenação, agilidade. isso, isso, exato. Então eu tenho as capacidades biomotoras que eu incluo, que as pessoas não colocam no treinamento, que é o relaxamento. Ontem eu fui dar treino para ele. Ele tinha levantado às 3 horas da manhã, a mulher ia fazer cirurgia. Eu cheguei, ele estava liquidado, Rodrigo, liquidado. Sabe o que eu fiz? Uma sessão de relaxamento. Ele comprou uma luz azul que eu sugeri, ele criou um ambiente, peguei a maca, eu fiz uma sessão de relaxamento. Segunda-feira era um treino que ia dar coordenação, treinamento de saltos com pliometria. Não, não, não. Então, se eu não soubesse relaxamento, eu ia embora. Se eu não soubesse técnicas de relaxamento, agora, sexta-feira é o dia de exercício com música. Por quê? Eu falei assim, você precisa controlar o seu corpo. Ele não entendeu muito bem. Eu vou fazer com que... Você não controla a sua empresa? Você não controla os seus negócios? Você não controla o seu corpo. Eu vou fazer com que você controle o seu corpo. Em pé, geoalho, deitado. E agora ele está aprendendo a controlar o corpo com música. Ele faz a vela. Ele está aprendendo a fazer diferente. Calistenia, não sei se sou professor de Qual a calistenia. idade dele? 58 anos, 59. E Rodrigo, sabe o que ele me disse? Quando eu perguntei assim, por que você está me contratando? Ele falou assim, professor, ele tem muito dinheiro. Porque eu quero chegar aos 70 anos como você. Eu quero chegar aos 80 muito bem. Eu falei, opa, eu tenho um freguês aí para os próximos 20 anos. Eu vou ter 90 anos dando aula para ele. Não, Veja, Rodrigo. o nível Então, da mas sabe qual foi a terceira idade. palavra mágica? A palavra mágica, eu disse assim, eu vou cuidar de você. Eu não vou te treinar. O treinamento, o que é treinamento? É um processo pedagógico, é a prática pedagógica de exercício. Então, o treinamento é isso. Agora, eu cuido por meio do exercício. Uma ação pedagógica que é o treino. As pessoas nem sabem o que é treinamento. Não, Não não sabem sabe o que é cuidar das exercício. pessoas. Não sabem cuidar. O aluno cancela a aula e o professor comemora porque vai conseguir ter uma horinha mais livre para jogar futebol, para jogar play, para dormir um pouco mais. O professor comemora quando o aluno cancela. Então, você me pergunta de progressão. É Então, inadmissível isso. eu vou dar um exemplo de progressão. Então, flexão e extensão. Ele fez ajoelhado, fez 5, cansou, fez 5, cansou. E aí eu incluí a flexão, extensão de cotovelos. Hoje ele foi sendo progressivo. Inclinado, tirou o joelho, dentro de uma progressão. Hoje ele faz 3 séries de 10 flexões. Coisa linda. Direto. Rodinha, o abdominal na rodinha. Peguei a rodinha que eu adoro. O reto abdominal trabalha muito bem. Ele fez lá, ele não conseguiu, caiu, bateu o peito. Então a rodinha uma vez por semana. Então eu vou mesclando, core. Então eu tenho lá, agachar, flexionar. Então eu monto aula pensando nas habilidades, depois intensidade e complexidade. Então hoje ele faz 3 séries de 10 rodinhas completa tocando o peito no chão. Isso demorou quanto? 20 sessões de treino. Então eu faço uma carga progressiva. Ótimo. Então esse é o processo metodológico. Vamos continuar aqui, que já está encerrando. Até minha bateria aqui apareceu vermelho. Esqueci de botar para carregar o celular de manhã. Tá uma semana bem tensa aqui. A minha esposa, eu lanço a minha esposa também, né? Ela tá fazendo lives e os dois juntos. É uma loucura. Opa, que maravilha. Tá, ela é às 20, eu sou às 21h48. Tá, deixa eu ver quais que faltaram aqui das armadilhas. Aplicar o mesmo aquecimento para todos. Escolher exercícios errados. Existem diversos tipos de alunos, bem como diversos objetivos distintos. Escolher o exercício errado para o objetivo, entendeu? Isso aí é uma armadilha muito grande que, primeiro, tu pode estar até machucando mais o aluno em cima de uma disfunção e não entregando o resultado que ele deveria estar. Então, a gente tem que ter conhecimento. E a prática ajuda muito nisso. Né? Eu dei aula muitos anos para um piloto de avião.
internacional. E ele falou para mim na época que, cara, para tu conseguir pilotar um avião comercial, essas coisas aí, tem que ter mais de não sei quantas mil horas de prática. Eu nem sabia disso. Mínimo, para chegar mínimo de 10 mil horas. Para chegar no top, 10 mil horas de voo. Tá, 10 mil horas. Tá, daí eu pergunto para os professores, quantas horas, quantos agachamentos você fez na vida? 15, só no curso lá que eu fiz do Mauro. Tá, quantas vezes você aplicou mobilidade em ti? Sabe o que é mobilidade? Não sei. Ah, eu fiz o curso do Rodrigo e já tô aplicando. Tá, mas tu não aplicou em ti? Tu sentiu na pele o que quer fazer uma rotação interna, rotação externa, amplitude da torácica? Não. Ah, tem que praticar? Tem que praticar, meu velho. Tem que sentir na pele, tem que sujar o calção, que nem o Mauro fala. Né? Então, eu acho que, cara, tem um exercício que eu não tirei de lugar nenhum, velho. Foi simplesmente na prática mesmo, o stiff. Tá? Tem muita gente que tem problema no stiff porque não consegue dissociar o quadril da lombar. É uma coisa só. Cara, eu não sei. Ou eu vi em algum lugar. Você sei que faz muito tempo que eu faço isso, tá? Eu pego a polia do tríceps, boto lá para baixo, a corda, boto a corda no meio das pernas e faço stiff segurando o tríceps da corda. Meu, o aluno, na hora, ele entende o exercício. Na hora entende. Aconteceu um milagre ali. A lombar, ela apareceu. Né? Tipo, cara, por quê? Porque eu pratico muito, cara. Eu pratico muito, tá, mas se o aluno não consegue fazer isso, tá, onde que eu posso fazer? Eu acho que foi a partir disso, ou foi um curso, que eu não me lembro agora, porque faz tanto tempo que eu aplico esse exercício. Mas foi a partir da prática, entendeu? A prática vai te dar muita habilidade, muita criatividade na hora. E escolher exercício errado, falta de prática. Além de conhecimento. Tá? Então, esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente usa, a palavra inadequada, meu aluno não tem força, não tem consciência. Não, todo mundo tem força, todo mundo tem pouca. Na verdade, o não existe, é defunto. Eu acho que o aquecimento, essa questão dessa armadilha da escolha do exercício, o aquecimento é um momento muito propício para você trabalhar o sentido sinestésico, que nós chamamos de consciência corporal. Então, é um momento muito propício. Por quê? A velocidade é mais lenta, a carga é mais lenta, a intensidade, tudo é mais devagar. Então, é um momento muito importante, não só para você ter os efeitos fisiológicos, mas o que eu chamo de controle neuromotor. Então, o aquecimento é um momento muito importante. E o que eu ganho de controle neuromotor na esteira ou na bicicleta? Nada. Nada. Então, o aquecimento, a palavra mágica é essa melhoria do controle neuromotor. Né, que a gente chama de eficiência neuromuscular. É usar o músculo certo, no momento certo, com amplitude certa, da forma adequada. O aquecimento é fantástico para que isso ocorra. Mas por que as pessoas da academia não sabem disso? Por que a galera da musculação, que são fechados na musculação... Eu gosto de falar que o pessoal da musculação, tá? A maioria, tá? A maioria, que aquele cara que é fissurado pela musculação é como se fosse a primeira namorada. Tu já teve uma primeira namorada quando tinha 18 anos e tu foi apaixonado por ela e só tinha ela na tua vida, só ela. Não, aí tipo, ela termina contigo, meu Deus, só existe. Então eu vejo que o pessoal da máquina, elas são apaixonadas pelas máquinas e são que nem um cavalo, aquele que só olha para frente. Não... Meu, quando eu descobri em 2011, né, que eu treinava na Smart, tinha, enfim, eu sempre fui da musculação. Eu descobri, velho, que existe um oceano no treinamento físico. Eu tive essa sensação. Porque na faculdade só tem a cadeira de musculação. E tu convive com pessoas da musculação. Aí vem a quinta e última armadilha, efeito manada. Aí no fim eu te fiz a pergunta e eu mesmo estou respondendo, mas eu quero que tu responda. Por que as pessoas da academia não... Cara, mete pau com quem fala de mobilidade e estabilidade. Que enganação, quer aprender a agachar, agacha. Sim, óbvio que tem que agachar. Tá, mas e aí, se não tem mobilidade de tornozelo, tu vai lesionar o aluno? Se não tem estabilidade escapular, fazer um overhead. Faz overhead. Não, cara, tem que fazer encaixe, tem que trabalhar a escápula. Enfim, responde agora para mim. Por que o pessoal da musculação... Eu falo assim para essas pessoas, como é que alguém que treina tanto se machuca? A gente sabe que o overtraining, o excesso, se você for treinar com finalidade de competição,
Vai machucar? Vai, porque você vai chegar no limite. Eu E tô o cheio nosso de corpo lesão, tem eu tô sem lesão nos dois ombros e no Claro, tornozelo. isso é decorrente do treino. É, Então, eu acho que assim, se você for pensar numa musculação de alta performance como você fez, se prepare para parar, para se machucar. O meu querido amigo Sardinha, né? Veja, veja, tem as lesões dele lá, o Paulo Musso que se machucou. Veja o Arthur Zanetti e o Diego Hipólito. Veja quantas lesões esses meninos têm. O Diego Hipólito tem 6 lesões só nos pés. 6 lesões. Então, eu acho que a gente precisa entender, né, Rodrigo, é assim. Se eu penso na musculação com as tapas cavalísticas, né, equíneas, né, com as tapas equíneas, eu vou focar aqui, eu vou emburrecer o meu sistema nervoso, vou ganhar músculos, vou ficar bonito, forte e machucado. Bom, essa é a regra. Se eu quero fazer uma musculação para longevidade, para saúde, eu preciso ter um pouquinho mais de conhecimentos pedagógicos. Porque, Rodrigo, eu digo assim, o nosso desafio hoje, Rodrigo, não está na fisiologia biomecânica. 34 métodos de musculação. 34. Tá? Todos eles funcionam. O problema, então, não está na fisiologia nem na biomecânica. Está na pedagogia. Qual método eu vou escolher? Isso é pedagogia. Qual o processo? Se eu vou ensinar o meu aluno a agachar, eu preciso de pedagogia, porque o reto femoral vai ser ativado, o isquiotibial está lá, está a estabilidade do core, você analisa. Você filmou o seu aluno? Você viu onde está o déficit? Ah, o déficit. Ah, ele fez um joelho valgo. Espera um pouquinho. O joelho não é o joelho valgo. O valgo acontece ou no pé ou no quadril. O joelhão ele só flexiona e estende. O joelho não é torto para a gente usa inadequadamente. Ah, é o valgo. Tá bom. Quanto de valgo dinâmico eu preciso corrigir? Ficar perdendo tempo para corrigir o valgo. Se eu for fazer pliometria e o cara faz um valgo na pliometria, eu vou me preocupar, porque ele vai quebrar o ligamento. Agora, se ele agacha com o peso do próprio corpo, então, o que acontece? Esse efeito manada, Rodrigo, é assim. Se eu fizer um curso, eu não sou craque aí eu tô aprendendo essa coisa de Instagram, não tenho tantos seguidores assim, eu não sei usar nem sei fazer post, ver esses posts bonitos que aparecem, eu sei dar aula, o negócio é dar aula, entendeu? Então, se eu fizer assim, pedagogia da aprendizagem, vai ter 5 malucos e a minha esposa e não sei o quê. Se eu fizer assim, novas técnicas para hipertrofia, eu não aguento mais ver post sobre agachamento, correto? Eu não aguento mais ver falando do afundo. A minha tese de doutorado é sobre o agachamento a fundo. Eu validei um teste único no mundo, é a minha tese de doutorado. Eu nem divulgo isso. São 16 itens para você avaliar o afundo. E eu fiz com o Rafael, nós desenvolvemos o teste de um avanço a fundo. Que é o avanço, o pessoal chama de passada, mas a passada é a progressão. É o tal do Land. Você tem o agachamento a fundo, você tem o avanço, você tem a passada. E eu mostro por que eu começo não o avanço, com o retrocesso, com a passada posterior, ou com o land posterior. Então, eu estudei, eu fiz uma avaliação cinemática. 6 doutores validaram o meu teste de afundo. Agora eu pergunto assim, você sabe avaliar o afundo? Você vai dar o avanço e não fez o afundo? Qual que é a diferença, não muscular, mas de controle neuromotor do afundo e do agachamento? Um dos vídeos que eu te conheci, estou avaliando uma menina num evento presencial. Esse foi o vídeo que apareceu para mim, tá? E depois, pesquisando, eu te encontrei dando aula falando sobre o afundo, sobre, enfim, o Langes, para 2 caras lá, esqueci o nome deles, que são do youtuber. Fantástico. O Paulo Muso e o assistente dele lá. Achei fantástico. Achei fantástico. E para terminar, Mauro, eu tenho uma dúvida. Responde para nós aí, ó. O afundo, né? A coluna. Existe uma discussão. Um fala tronco inclinado, outro fala tronco reto. Qual é a diferença entre fazer o afundo com tronco inclinadão, inclinado mesmo, não detalhinho, inclinadinho assim, e o reto? Eu aplico o reto, tá? Nunca estudei, nunca pratiquei o inclinado. Não, é assim, vamos entender o seguinte, Rodrigo, o afundo tem uma grande vantagem sobre o agachamento e uma grande desvantagem. No afundo, como você tem a flexão do quadril,
e a extensão, isso faz com que você faça um ajuste sinestésico do tronco, ok? Então, tecnicamente, mecanicamente, o movimento a fundo, você tem uma aceleração vertical. Você tem mobilidade do quadril. A dorsiflexão do pé da frente não tem importância, porque você está em 90 graus. Sim. É 90 graus, diferente do agachamento. Porém, o pé de trás, você está em flexão dos artelhos. Então, você tem uma pequena base de suporte no pé de trás. No agachamento, os dois pés estão. Então, o agachamento já é mais estável do que o afundo. Claro. Então isso é importante. Então, a realização, vamos dizer, do padrão básico do afundo é no tronco na vertical. No agachamento, você tem uma flexão lombar em torno de 60 graus, 62 graus, porque no agachamento bom, o tronco tem que estar paralelo à tíbia. Se eu estou aqui, eu faço isso. Se perder o paralelismo, para que você está agachando errado. Ótimo. Está agachando errado. Então, esse é o indicador. O que o pessoal coloca hoje, Rodrigo, é assim. Os maluquinhos da ativação do glúteo. Quando você faz uma flexão da coluna lombar, você tem uma rotação anterior do glúteo. Desculpe, do quadril. Então, essa rotação anterior, você pode ter uma flexão na lombar, por isso que a gente estuda isolamento de lombar e quadril, como é que isso funciona. Isso é consciência corporal, ativação e consciência. Eu isolo a lombar e ativo o quadril, isolo o quadril, ativo a lombar. São técnicas de consciência corporal. Então, o que acontece? O que o pessoal viu? Ah, pela tal da eletromiografia. Gente, a eletromiografia, cá entre nós, hein? Superficial, só funciona cientificamente, melhormente falando, em isometria. Você fazer eletromiografia em movimentos dinâmicos é complicado, porque você tem o crosstalk, você tem o deslizamento dos... Você tem a conversa... mas não vou discutir isso aqui, não vou entrar nesse mérito, que é um instrumento que... Então, o pessoal da eletromiografia viu que quando você faz uma flexão, o tronco inclina decorrente da rotação anterior do quadril, você tem maior ativação do glúteo. Agora, fica a minha pergunta. E o estresse na lombar? Custo-benefício. O quanto você vai ganhar de ativação, de ganho, de aumento, fazendo essa flexão? Então, a minha pergunta é, se o aluno faz uma flexão do tronco à frente, ele tem estabilidade lombar ou ele fez ou ele cifotizou a lombar? Aí é interessante. Ele manteve a curvatura normal, neutra, ele manteve a curvatura neutra e fez a rotação anterior do quadril, sem estressar a coluna lombar. E se ele está com barra nas costas? Se o aluno, então, ele é forte, ele tá tudo em dia. Pô, faz todas as predominâncias, padrões, está com lombar ok, ele pode inclinar levemente para ativar sem problema. Show. Pode ativar. Agora, por exemplo, é um exercício que requer mais controle. Por exemplo, né, você pode fazer o afundo com flexão do tronco pegando o objeto à frente. Porque se você faz lutas, né, por exemplo, no dia a dia, a gente precisa pensar assim, né, Rodrigo? Quando a pessoa pensa em treinamento funcional, você precisa pensar em mundo real. Treinamento funcional, para mim, é aquele treino que ajuda o mundo real de movimento. O que é o mundo real do cara que faz musculação? É tudo na máquina. Qual que é o mundo real de quem faz basquetebol, voleibol, que faz... Então nós precisamos pensar, treino é mundo real. Qual que é o mundo real do idoso? O idoso, ele precisa fazer o stiff? Claro que sim, para arrumar a cama. Para arrumar a cama. Arrumar a cama é stiff. Tem gente que tem dor na coluna, que vai arrumar a cama, vai arrumar o sofá, tem dor na coluna, porque tem encurtamento e não tem fortalecimento de eretores da coluna. Então precisa fazer o stiff, porque o stiff me ajuda a arrumar a cama. Precisa fazer o levantamento terra, por quê? Para pegar o objeto no chão. Então se eu faço um afundo, e faço uma flexão completa e pego o objeto na frente, eu estou simulando uma situação de lutas. Legal. Percebe? Então, eu faço um ajuste do exercício em função. Por exemplo, jogador de tênis. O tenista fica fazendo só afundo é bobagem. Ele tem que fazer o avanço com flexão de tronco. Por quê? Ele faz uma flexão de tronco para bater na bola. E se ele não tiver esse movimento fortalecido, ele vai se machucar. O afundo, o avanço, né, do tenista é com rotação externa de quadril. Por isso que ele lesiona o joelho. Então ele precisa treinar. Ele precisa treinar os rotatores externos e estabilidade de joelho.
Então aí o seu treino fica mais inteligente quando você analisa as necessidades do aluno que ele precisa e como você vai adaptar esse treino ao mundo real de movimento dele. Show de bola. Então esse é o conceito que eu tenho de treinamento. Clareou, clareou. Então, Mauro, vamos encerrar. O bacana é que, tipo, galera, aí tá, mas o pessoal deve estar em dúvida aí, tá, mas e como é que eu vou botar em prática e tal? Depois o pessoal vê o replay. Então, de noite vai ser o tema ali, ó. Como, quando e onde aplicar mobilidade e estabilidade. Então, de noite eu vou dar o como, vou compartilhar como tu vai botar isso em prática no teu dia a dia, né? Objetivos, tipo, aluno que relata dor no ombro, aluno que relata dor no joelho. Como tu pode melhorar essa questão? Claro, até daria para fazer uma live só sobre isso, Mauro, sobre lesões. Até a gente pode marcar numa próxima oportunidade. Tipo, existem diferenças, né? Que eu acho que lesão, reabilitação, se o cara não tem conhecimento da fisioterapia, tu tem teu filho que é da físio. Eu não me envolvo. Lesão, eu também não. Eu tô fora, eu tô fora. Vai pra físio. Eu tô fora. Agora, dor, discussão... Porque, sabe, Rodrigo, eu acho que a dica é assim. Isso a gente discute no nosso curso de avaliação, né? Nós já formamos aí algumas pessoas, tem que ganhar dinheiro, tem gente que até ganha dinheiro vendendo o sistema de avaliação para os estúdios. Disponibilizar para nós, né? Não os 11, mas sei lá, 1 ou 2 testes. Não. Eu vou te passar o canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem lá os testes completos, tem tudo, os 11 testes, tem lá a avaliação, tem vários tipos para atleta, para pessoas comuns, sabe? A gente tem. Eu vou mandar para você o material, o livro, tá? Então, é muito. O que acontece, Rodrigo? Esse sistema de avaliação, ele é simples, científico, de baixo custo. Você precisa de um bastão, de uma fita métrica e de um tape. Já é o mesmo. A minha avaliação ela é baseada. Eu fiz o Level 1, Level 2 do FMS há bastante tempo. Aí eu uso 3 do FMS e mais uns outros que eu aprendi na prática. Eu trouxe o FMS, eu trouxe com a Carla Sotov. Eu fiz a formação dos Estados Unidos. E eu treinei 600 professores, eu, a Carla e o Rodrigo, da Companhia Atlética. Então, o FMS tem algumas, não vou discutir aqui agora, porque eu apliquei o FMS em 8.000 pessoas e vi os prós e os contras. Por isso que a gente resolveu fazer o sistema Eu apliquei também e vi muitos contras, né? Eu vou dizer que não digo mais contra, por isso que eu adaptei. Eu pego o FMS com conhecimento que eu vou adaptar para o meu ambiente. Eu diria assim, né? Quem sou eu para ficar discutindo, criticando o FMS? É uma questão de você tem ali total liberdade como estudioso, né? De escolher. Então, não pode ser arrogante, tipo... Não, fomos longe disso. Tá bom. Tá, mas pratica CrossFit primeiro e vê o que tu pode tirar dali de grande... Claro. Cara, eu aprendi demais mobilidade e estabilidade no cross. Olha aí. Você vê uma coisa, né? O ápice da aprendizagem nos cursos de cross. Então, beleza, vou trazer isso para mim. Outra coisa, crossword. Pô, ter um trabalho dinâmico na hora de terminar o treino depois da força, um trabalho de cardio que brinque com os números, que brinque com os exercícios, saia um pouco do... Cara, então a gente tem que ter a mente aberta e ter que... Pô, o que eu posso tirar do cross? O que eu posso tirar do Pilates? Pô, eu tive 3 anos. Tem coisas que eu tirei do Pilates que eu trago até hoje para mim. Né? Enfim, então isso é mente aberta. A gente tem que ter isso, né, na área. Eu acho que o importante, né, Rodrigo, é assim, com relação ao só o FMS, aquele teste inline eu acho muito complicado, sabe, o afundo, que eles fazem o afundo inline em cima da régua, aquilo ali sabe, depois o gato cruzado isolateral é complicado também, a flexão de cotovelos com a mão em cima da testa é antifuncional, enfim, bom, não vou discutir essa questão do que isso a gente analisou. Por isso eu quero dar uma olhada nos testes, que eu quero atualizar os meus. Eu quero gravar todo o curso de novo, né? Porque o meu curso ele é baseado, foi gravado, né? Foi escrito há 3 anos atrás, então eu mudei muito também, né? Eu quero fazer uma repaginada nova, eu quero dar uma estudada nesse teu material. E uma coisa interessante. E uma coisa interessante, só finalizando, é o pessoal entender, né, Rodrigo, que às vezes as pessoas confundem, assim, ó, déficit de movimento e disfunção. O déficit de movimento é uma alteração de encurtamento, de assimetria, que não tem nada a ver com a patologia. Quando existe a dor, é importante investigar. Porque a dor pode ter várias causas, desde uma bobagemzinha, uma dor limitante, uma dor incapacitante ou uma dor significante.
Tá? Eu tive caso aqui, a gente viu casos em São Paulo de dor que o personal tentou curar e a coisa era complicada e complicou e foi um negócio complicado. Então eu acho que nós estamos preparados, a nossa avaliação é para identificar déficit de movimento, que é o encurtamento e a instabilidade. É mobilidade, estabilidade, consciência e coordenação motora. Esse é o foco. Tem dor, não faz. E nesse aspecto, o FMS é fantástico. Fez o teste, se sentir, ele faz os testes lá limitantes. Tem dor, não faz o teste. Eu acho isso muito legal, para a gente não misturar a estação. Hoje o nego faz um curso final de semana e é doido para diz que cura. Sabe, que faz, que sabe, então, muito, liberação, fala liberação, o cara foi, quando o cara me perguntou no curso que eu estava dando pós-graduação, sobre a questão do ilipsoas, eu falei, olha, muita gente tem encurtamento de ilipsoas, e contrário do que a gente imaginava, a maioria das pessoas tem encurtamento de reto femoral. Agora, quem avalia reto femoral? E o reto femoral interfere no agachamento, o isquiotibial não interfere no agachamento, interfere no stiff, então você precisa avaliar reto femoral, teste de toma, simples. Aí ele falou assim, olha, e muitas pessoas tem um encurtamento de ilipsoas. Aí o professor, tá bom, professor, então como é que eu vou fazer liberação miofascial de ilipsoas? Falei, Rafael, dá dica. Tuário, você fazer uma liberação do ilipsoas, você tem que achar, é profundo, ele está atrás do transverso do abdômen, está lá escondido. Você tem que enfiar a mão, achar na cristelica, na costela e fazer uma manipulação. E quem permite que você enfie a mão lá na virilha do cara para tocar no ilipsoas? Não, eu já presenciei num curso de cross de LPO um cara com contratura no ilipsoas. É um dos piores, né? O cara chorava, chorava, assim, eu fiquei apavorado, meu Deus. O ilipsoas, né, que é um dos piores para liberação. É difícil, porque ele é profundo. Sabe, eu faço uma liberação de reto femoral, de vasto medial, de escaleno, de trapézio, fibra descendente, latíssimo de dorso, sabe? Isso é fácil, é músculo superficial. É músculo fásico. Você fazer liberação em músculo tônico, meu velho, para com isso. Mauro, sabe, você fazer osteopatia. Tem que levar meu filho pro colégio agora. Tá bom, obrigado. Avisa a turma, quem quiser me seguir, é Mauro Vivelli. Diga pra turma aí, ó, o velho aí tem umas coisas interessantes. Segue o velho. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto para abordar. Nossa, é interminável. Vamos marcar mais live, não tenha dúvida. Segue o Mauro aí, galera. Vale muito a pena, viu? Então tá, Mauro. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo carinho, né? Eu acho que é legal essa parceria. E eu fico, enfim, honrado, né? Honrado porque eu tenho 34 anos e ter um parceiro, eu já te chamo como parceiro já. Vamos fazer coisa junto. Junta aí, conta comigo. Quiser fazer parceria, montar coisas de avaliação, de prescrição nessa pegada, tem muita coisa, a gente pode fazer junto, fazemos junto. A gente faz do teu lado, junto aí, junto aqui. Tu é obrigado a estar dentro, tu é obrigado a estar lá dentro do meu curso, como bônus para tu divulgar o teu trabalho lá também. Enfim, eu vou tentar bolar um material para te convidar. Veja aí, conta comigo, vai ser uma alegria. E parabéns pelo seu trabalho, pela contribuição. Sabe, Rodrigo, a gente fica muito triste, sabe? Às vezes você faz um puto esforço, produz, e tem aquele que nunca fez nada, que é um zero à esquerda, e que se dá ao direito de criticar. Sabe, eu posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar. Isso aí. As pessoas estão misturando. É falta de respeito, sabe? Gostou, sai, segue, bloqueia, deu, e segue a tua vida. Agora, sabe, aí vem uma agressão tão grande, as pessoas são muito agressivas, não precisa disso. Eu digo assim, olha, eu não sei de tudo, nem tenho a pretensão, mas do que eu sei tudo. Exatamente. Sabe aquela frase do só sei que nada sei? Isso aqui é piega, Sócrates, só sei que nada sei. O cara fica com esse pieguismo. Não, você sabe sim. O quanto é outra história. Então todo mundo sabe. Eu não sei de nada, só sei que nada sei. Vai pro inferno. Isso é Sócrates, falou isso há 5.000 anos atrás. Já tá caquete. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, siga em frente, deixa os rabugentos aí, esses ranzinhos, faça melhor. Só para finalizar, para você entender o seguinte, vou fazer uma analogia, é bom para você. Um dia chegaram para o Pelé e falaram assim, Pelé, tá surgindo aí, estão dizendo que é o novo Pelé, o tal de Maradona, você é o grande, vai substituir você, que é o melhor. Aí o Pelé, naquela sua santa humildade, falou assim, é um jovem talentoso. Quando ele for tricampeão do mundo, quando ele for bicampeão mundial de clubes e quando ele fizer 1000 gols, nós podemos conversar sobre esse menino.
É mais. Cara, sensacional. Às vezes os caras me chamam de frango, né? E aí eu vou olhar o cara é maromba. Aí, beleza, cara, olha só, frango, beleza. O dia que tu conseguir colocar 3 vezes o teu peso corporal no terra, agachar o dobro do teu peso, mais 20 quilos, ser campeão de levantamento de peso, mais de não sei quantas 1.000 horas e 1.000 repetições, A 10 gente mil. conversa. Aí a gente conversa, beleza? Então tá, tchau. Não, eu falo isso. Hoje eu não falo mais, hoje não tem mais paciência. Eu pego, Não, não, não tem mais paciência. não, Não. Porque não daí perca tempo. ele responde, daí eu respondo. Aí o cara Ei, não, 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 para, não. não vale a pena, não vale a pena. Mas então tá, Mauro, vou lá. Não posso terminar a bateria aqui, senão eu perco a live. Eu tenho que encerrar Não, isso. não, não. Acabar a bateria. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, um bom. abraço, querido. Obrigado pelo convite. Valeu. Galera, valeu. Grande abraço.